é isso, gente. A gente vai dar início aí nossa primeira live, né? Nossa experiência aí de aproveitando esse momento de pandemia e poder falar um pouquinho do que a gente faz, né? Do que a gente tem aplicado aí nessa área de geotecnologias, muito com o apoio de André, né? Que vou deixar até que André se presente também agora, falar um pouquinho dele, falar um pouquinho quanto tempo ele tem de Papiros, o que é que ele tem feito aí nesse período com relação à geotecnologia, né? Explicar também o que é geotecnologia, qual é o papel da geotecnologia na nossa área de atuação, qual a importância da geotecnologia também nas nossas atividades, no nosso dia a dia, o que é que facilita a nossa vida, né? Como a gente pode usar essa ferramenta super atual na área ambiental. Então, vou passar a palavra para você, André. Se apresente aí e fale um pouquinho do que é a geotecnologia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Caire Silva, eu sou geógrafo formado pela UFSAL e eu sou pós-graduando em geotecnologias também pela EMBA. No caso, essa parte de geotecnologias, ela é bastante importante para nós da área ambiental, porque ela é que vai balizar, ela é que vai auxiliar, ela é que vai agregar o nosso produto. Ou seja, a geotecnologia nada mais é que o conjunto de tecnologias que são utilizadas para realizar coleta, análise, processamento e disponibilização dessas informações de forma geográfica. Então, dentro dessas geotecnologias, nós temos a topografia, a geodésia, nós temos fotogrametria, nós temos sensoramento remoto, e tudo isso, entre outras tecnologias, e tudo isso faz com que seja aplicado na área urbana, na área rural, na parte do meio ambiente, ou seja, hoje nós temos o cadastro rural, né, do imóvel rural, que é bastante utilizado justamente com as geotecnologias, essas ferramentas. O nosso caso, o meio ambiente, ela é que vai nos ajudar a entender o nosso empreendimento, no qual nós fomos contratados para estar lá atuando como parte do meio ambiente, em relação ao meio ambiente, cavidades, sítios arqueológicos, comunidades. Então, essa parte que nós trabalhamos hoje é extremamente necessário, e a Papiros vem desempenhando aí, desde o seu crescimento, em 2006, quando foi criada, ela vem aprimorando, tentando sempre otimizar, sempre melhorar a qualidade do nosso produto. Então, o que nós fazemos? Hoje, nós temos diversas ferramentas que nos ajudam a otimizar o nosso trabalho de campo. Essa otimização é bom para a Papiros, também é bom para quem está em campo e também para o cliente. E assim também a gente passa a segurança para o órgão ambiental que está nos licenciando, que é o INEMA, IBAMA e quem vem a ser. Não, beleza. André, assim, quando o André me trouxe essa ideia, né, do Geopapiros, ele trouxe para a gente, né, no caso para mim e para a Charlene, a gente recebeu, assim, ele explicou, a gente recebeu logo de bate-pronto, porque a gente viu que realmente seria uma coisa que podia agregar muito valor, né, aos nossos serviços. Então, assim, uma ferramenta como essa, muitas vezes, permite uma tomada de decisões muito mais rápida, muito mais eficiente, às vezes, pelo ponto de vista do cliente, porque vai trazer informações de forma muito mais organizadas, né? Às vezes, favorece também a utilização da gente no planejamento de um campo, às vezes, né? Para encher campo, então a gente usa essa ferramenta porque a gente consegue cruzar vários dados. O André vai poder mostrar mais um pouquinho mais para frente, falar um pouco melhor disso do que eu, mas a gente consegue cruzar os dados com muita facilidade. Então a gente consegue traçar nossas estratégias de forma bem mais eficiente para ir para campo, né? Exemplo.
Então, André, assim, seja mais específico, né, para o pessoal entender bem. Quais tipos de informação a gente consegue utilizar no GeoPapiros, né? O que é que a gente consegue trazer de benefício para a nossa atuação propriamente dita, né? Perfeito. Antes de falar exatamente do GeoPapiros, eu só gostaria de fazer um apanhado. Por quê? Como eu vim sempre de escola pública, vamos dizer assim, profissional, então eu sempre vim de órgão público, SUCOM, CEPLAN, então sempre é voltado para que você sempre tenha ferramentas custo-benefício, porque você envolve valores, envolve questão de algumas coisas que são complicadas. Mas, enfim, eu vinha sempre aplicando. Só que quando eu cheguei na Papyrus, eu identifiquei que poderia ser voltado também para o meio ambiente, as ferramentas as quais eu estava planejando executar. Daí, na Papyrus, eu comecei a estudar a questão de como utilizar uma ferramenta gratuita, ou seja, a gente não tem o custo, é uma ferramenta que diversos órgãos públicos utilizam, tais como o GeoBahia, o Ministério do Meio Ambiente, o INCRA. Então, nós utilizamos a mesma ferramenta para tentar disponibilizar essas bases, essas informações para os nossos técnicos, assim também com os colaboradores que estão em campo, fazer a pré-análise, fazer um pós-campo. Então, o GeoPapiros, agora vindo para o GeoPapiros, ela foi criada justamente para tentar unificar a nossa base de todos os trabalhos que a Papyrus tenha feito até hoje, ou seja, a Papyrus atuou na Chapada Diamantina, então a gente não tem muita informação, vamos supor, a gente não tem muita informação sobre a região. Quando nós fomos para campo, nesse primeiro projeto, a gente vai coletar as informações, comunidades, nascentes, cavidades, a gente vai coletar várias informações e que a gente vai salvar no nosso banco de dados e após isso vai ser disponibilizado no GeoPapiros. Para caso haja necessidade de ir para o segundo campo, o terceiro campo ou em outro projeto, a gente vai ter essa informação. Então, essas informações, hoje, tem muita informação que é da Papyrus, que são praticamente de 14 anos, 13, 14 anos, armazenados e compilados em uma base única, ou seja, a gente não precisa ficar procurando as informações em vários clientes. Você basta ir numa ferramenta e você identifica todas as informações de todos os nossos projetos. Então, a primeira ideia foi essa, foi pegar todos os nossos dados coletados em campo e unificar em um banco só. O segundo passo foi criar essa ferramenta online, porque independente de onde eu esteja, ou minha colega ou colaborador esteja, ele vai poder acessar. Ele não vai precisar de um servidor na sede da Papyrus, não vai precisar mandar um e-mail para ninguém para pedir uma informação. Ele mesmo ele pega o link, acessa o login e senha dele, e assim ele vai poder visualizar as informações sem estar solicitando alguém. Então, só basta ter internet e um dispositivo que você possa utilizar, um notebook, um tablet, um celular, enfim. Então, essas informações, elas ficam armazenadas em um servidor, mas a gente não precisa estar ligado ao servidor, a gente só precisa acessar o nosso link do GeoPapiros. E aí, o que acontece? O GeoPapiros, ele tem uma ferramenta, ele tem uma informação muito boa, que nós temos como coletar as informações do IBAMA, do IFAM, do SECAV, CMBio, todos esses órgãos públicos que fornecem bases cartográficas ou dados que possam ser gerados como base cartográfica. Às vezes você só precisa de uma planilha com coordenada. Você não precisa ter uma shape, você não precisa ter um link, nada disso. Você precisa ter uma planilha com coordenadas XY, lat, long, e aí a gente faz a criação dessa shape e a gente faz o carregamento dessas informações. Então, tendo essas informações disponibilizadas, nós podemos alimentar o nosso GeoPapiros com bases de terceiros, né, bases de órgão público, e até dos nossos próprios clientes.
Porque quando a gente fecha um novo contrato, o cliente passa essa informação para a gente. E às vezes ele já tem um pré-campo, ele já tem uma LP, né, uma licença prévia, que ele já foi para campo, já coletou informações, e a gente agrega essas informações ao nosso banco. Então, fora isso, né, André? Quanto mais a gente utiliza, mais robusto ele fica, né? Porque a gente vai acumulando, funciona como um grande banco de dados que a gente vai acumulando as informações ao longo do tempo. Então, a gente pode pegar diferentes projetos e alimentando ele, né, diferentes informações. Além disso, alimentar com bases, né, com todas as bases aí disponíveis do governo, as bases, né, que a gente tem acesso, e alimentando um grande banco de dados. Então, quando a gente vai partir para um novo projeto, a gente já não parte do zero. A gente vai partir do apanhado geral de que foi feito na região, por exemplo, e que a gente dispõe de dados. Então, quanto mais a gente utiliza, mais robusto ele vai ficando. Então, a ideia é essa. Então, a gente já vem utilizando ele ao longo do tempo e a gente já vem com um grande, acumulando o banco de dados, né? Então, fica muito mais fácil para a gente, por exemplo, fazer um campo. A gente vai para campo, faz o planejamento, rapidamente a gente baixa informações ali, a gente consegue... às vezes encontrar, por exemplo, uma cavidade que não está no SECAV, por exemplo, mas que a gente já foi a campo, já identificou e já está ali no GeoPapiros. Então a gente consegue saber que ali existe uma cavidade. Uma comunidade que às vezes não está disponível na base, mas que ali a gente já identificou em campo que ela existe. Então a gente consegue ir mapeando e né, alimentando o GeoPapiros de tal maneira que isso facilite muito a nossa vida. Exato. No caso do GeoPapiros, ele só tende a crescer, ele só tende a ser alimentado com mais informações, com mais projetos. Por exemplo, para um meio biótico mesmo da fauna, é muito importante porque você consegue visualizar vários projetos que às vezes não são tão próximos visualmente, você em campo, mas está contido na mesma região. Então, a gente consegue fazer análises desses 2 projetos, 3 projetos, 4 projetos, dos quais a gente pode saber que um novo projeto pode impactar ou não. A gente já pode buscar no nosso banco de dados, nos nossos relatórios, aquela informação daquele projeto, entendeu? A gente não precisa ficar procurando, meu Deus, qual foi o projeto que nós fizemos, entendeu? Então, isso facilita. Integrada, de fato, né? Exatamente. Isso então, ajuda muito também na questão da... por exemplo, numa diligência prévia, né, na due diligência que às vezes os clientes fazem, né, que eles vão adquirir um projeto ou investir numa área e eles não têm informação nenhuma para essa tomada de decisão. Então, assim, além da gente ir para campo e fazer todo esse levantamento, a gente consegue fazer isso de forma rápida, às vezes, sem nem ir para campo, né? A gente vai para campo para complementar as informações, a depender da região, obviamente, né? Se tiver a região mapeada e levantada todas as variáveis que a gente observa. Mas caso a gente não tenha isso, a gente tem que ir para campo, né? Mas tendo essas informações bem amarradinhas no GeoPapiros, a gente consegue, né, pensar em muita estratégia, às vezes de dar uma indicação de um investimento na área ou não, dar indicação da contratação ou compra de um projeto para o cliente. Então, a gente consegue utilizar essa ferramenta, utilizar tanto para as nossas ações quanto para tomada de decisão do cliente. Então, a gente consegue também disponibilizar esses dados, né, André? Sim, então, sim. Nós já fizemos até 3 DUI, né? No qual 2 eram aqui na Bahia e 1 no Ceará. Ou seja, o GeoPapiros não fica preso a uma região. Ele fica aberto ao mundo todo. Ou seja, qualquer projeto que a Papiros vá fazer em qualquer parte do Brasil, ou que extrapole isso, nós temos como consultar as bases cartográficas que são disponíveis na web e incorporar nossas bases cartográficas ao nosso GeoPapiros. E a gente consegue dar uma senha e um login, por exemplo, para o cliente para disponibilizar para que ele mesmo possa acessar, né? Exato. A intenção é que nós tenhamos essa informação interna, mas também disponível para o cliente. Porque ele mesmo pode fazer uma análise do projeto dele, entendeu? Então, ele pode fazer o download das bases que foram utilizadas, que estão sendo utilizadas no GeoPapiros, porque o próprio GeoPapiros ele tem essa opção. Ou seja, volto a dizer, o cliente não precisa pedir para a Papiros uma base cartográfica, alguma coisa. Se está no GeoPapiros, ele mesmo faz o download dessa base. Entendeu? Então, você tem uma resposta muito mais rápida
da interação do cliente com a Papyrus. E ele não precisa ficar consultando diversas bases, ele não precisa entrar na base da Secave, ele não precisa entrar na base não, a intenção justamente foi essa. Está tudo integrado. Beleza. A intenção justamente foi essa, foi justamente de pegar todas essas bases cartográficas que estão disponíveis à consulta e fazer com que fique unificado em uma plataforma só, em uma plataforma web. No caso, o GeoPapiro nada mais é que um sistema de informação geográfica versão web, um SIG-Web. Então, o que ele faz? Ele faz com que você tenha a visão do seu projeto no espaço, no mundo, no globo, na Bahia, em um determinado local, e você consiga visualizar tudo ao entorno, ou o que está contido no seu projeto. Entendeu? Então, a ideia real do GeoPapyrus foi essa, foi de unificar sem que o cliente, os nossos técnicos, os colaboradores, pare para procurar no site do IFAM, pare para procurar no site do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio. Ele vai ter que procurar em 10 lugares diferentes, entendeu? E no GeoPapyrus você pode ter base de rodovias, tanto do IBGE quanto do DERBA. Você tem 2 bases de referência. Então, você pode utilizar tanto uma quanto outra. Entendeu? Então, não se limita somente a um tipo de informação. Você pode ter vegetação do IBGE, vegetação do DDF. E a vegetação que a gente levanta também. Exatamente, isso que eu ia falar. O que a gente levanta é que a gente faz em campo e que o cliente passou para a gente também. Entendeu? Porque então, você tem que buscar na própria base. Então, a gente consegue fazer cruzamento dessas informações todas. Exato. Então, o GeoPapyrus, como eu falei, é uma ferramenta extremamente aberta, fácil de ser utilizado, integra todas as informações em um local só e não deixa o usuário limitado para fazer diversas análises, como no pré-campo, durante o campo e o pós-campo também. Então, avaliação de impacto ambiental ele pode fazer por ali, uma análise de solo, da geologia, de recursos hídricos, das nascentes, de unidade de conservação, de RPGA. Todas essas bases já estão todas disponíveis no GeoPapyrus. Quantas vezes a gente foi para campo e achou nascente que não estava registrado em lugar nenhum e a gente, né, botava já várias o tempo todo. Então, assim, a gente consegue ter uma base de dados muito mais robusta do que está disponível aí nas bases do governo, por exemplo. Exatamente. E como a nossa equipe, quando vai para campo, a gente tem biólogos de fauna, que normalmente são 4 grupos, né? Quiropterofauna, mastofauna, hepatofauna, avifauna. Também tem os outros, ictio e tudo mais, mas normalmente são esses. Nós temos o meio físico, nós temos o pessoal de flora. Então, cada um, às vezes, se espalha durante aquele ambiente. Então, a gente pega todas as informações que cada um coletou e unifica em um local só. Entendeu? Então, a gente não precisa, às vezes, pedir, por favor, peça um biólogo a informação. Não. É só o biólogo passando para a gente do geoprocessamento, a gente faz a alimentação, a gente faz o upload da informação, e a partir daí, todos os técnicos e o próprio cliente têm informação. Agora, deixando bem claro, o cliente ele só vai ter acesso somente ao projeto dele. Ou seja, o cliente A não vai ter acesso ao cliente B, que não vai ter cliente C, que não vai ter cliente D. Mas as bases externas e as bases da Papyrus, eles vão ter. Perfeito? É uma coisa que eu acho bem interessante também, André, que eu gostei bastante, é que a gente, de certa forma, dá autonomia para a equipe técnica, porque eles não precisam a todo momento ficar solicitando ao setor de geoprocessamento uma informação, um mapa, uma base. Às vezes essas consultas que eram muito feitas e ocupavam muito tempo, por exemplo, de vocês lá do geoprocessamento, hoje o pessoal, utilizando os GeoPapyrus, consegue, né, as informações de maneira muito mais fácil. Acho que isso foi um ganho em termos de tempo e de autonomia para o resto da equipe grande. Como eu falei, desde o início, a intenção é sempre otimizar o nosso trabalho. É sempre tentar otimizar, sempre facilitar, não só a minha vida, porque às vezes vinha 3, 4 solicitações de várias informações e
eles deixam de consultar porque já tem uma ferramenta para isso. É só basta ele ativar a camada que ele deseja visualizar, o projeto que ele deseja visualizar, clica em cima da informação e ele obtém a informação. Se ele quiser, ele pode gerar um mapa de 4 formatos que seriam 2A3 e 2A4. Um seria para campo e outro seria para anexar em relatório. Aqueles mapas mais simples, que não requer tanto detalhe assim, você consegue gerar a informação rapidinho ali. Ou senão, às vezes, um mapa ilustrativo, que você quer chamar como figura no relatório e tudo mais, você consegue jogar ali sem nenhum problema. Entendeu? Então, essas informações, elas são atualizadas de 2 formas, só para deixar claro. Uma é WMS, que seria, nós pegamos a informação de um servidor externo, ou seja, do servidor do GeoBahia, que é do INEMA, ele faz a conexão instantânea. Quando o GeoBahia, que é atualizado pelo INEMA, é atualizada a informação, automaticamente no nosso GeoPapiro vai estar atualizado. Perfeito? Existe essa sincronização. E a outra é aquela que não é possível fazer essa conexão, essa interação da WMS, do qual a gente faz o download da informação da base cartográfica e a gente faz o upload dessa informação, ou a atualização dessa informação. Perfeito? Por exemplo, o CAR. O CAR ele só permite que você faça o download do OneShape. E aí, se você não tiver um ArcGIS, um .gis, um UDIG, um TerraView, um Mapinfo, você não vai conseguir visualizar direito. Você pode hoje visualizar através do WUF, mas algumas chips ele acaba dando um problema na leitura. Mas se você tiver, no caso, eu faço o download e faço a atualização, sem nenhum problema. Você chega lá, acessa o link e você vai ter sua informação atualizada naquele momento. Sim. Perfeito? Você quer botar o layoutzinho aí do GeoPapiros para te dar uma olhada, para passar para o pessoal ver? Eu te mandei, não mandei? Mandou. Porque eu não... Agora eu só tenho que ver aqui, tenho que ver como é que faz. Eu nunca fiz, não, primeira vez. Vamos ver se vai dar certo. Eu aperto o que no aviãozinho aqui ou na setinha redonda? Como é que eu faço, André? Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Ih, rapaz, não tá aparecendo a imagenzinha disso aqui não, viu? Enfim, enquanto isso, você tenta achar a imagem que eu passei, o que acontece? O GeoPapiros, gosto de frisar bastante isso, porque é uma ferramenta que é com a cara da Papyrus, apesar de ser uma ferramenta que foi desenvolvida por Edmar Moretti, do Ministério do Meio Ambiente, deixa eu até referência aqui, mas ela foi customizada, ela foi preparada para a cara da Papyrus. Perfeito? As cores, a identidade visual, as bases cartográficas, o layout de impressão, é toda com a cara da Papyrus, consultoria. Então, ela foi preparada para atender internamente e agora a gente vai estar disponibilizando isso para o pessoal, tanto o cliente e com a ressalva. A gente também pode disponibilizar essas informações em casos específicos para alguns órgãos licenciador, ou seja, o INEMA, se a gente tiver uma notificação ou uma inspeção do IBAMA, INEMA, for para campo, a gente pode criar um link específico para eles, conforme a gente vai definir as camadas que eles podem visualizar, que eles podem ter acesso, fazer download, e gerar até o próprio mapa, no qual ele vai acessar, e após o término a liberação da licença, a publicação da licença da portaria, esse login ele é encerrado. Então, tudo isso a gente sempre tentou preservar a informação, né, os dados, porque justamente para não ter vazamento, porque é a informação do nosso cliente, a informação também tem nossa, então a gente sempre teve esse cuidado, esse zelo com as informações que são nos dadas
e a gente tenta sempre deixar ela bem presa, bem amarradinha para não poder vazar. Beleza. André, eu acho que só quem chama pode botar imagem aí, viu? Eu tô olhando aqui, o ícone para botar imagem não aparece para mim, não. Se você quiser tentar botar aí do seu. É assim, né? Não, pronto. Então, aqui você tem as informações, né? Do GeoPapyrus. Como eu falei, você tem a identidade da Papyrus. Você tem o território de identidade, com informação, caso você queira visualizar. E você tem o nosso projeto aqui, que está aí contido no Piemonte Norte do Itapecuru. Se a pessoa quiser consultar a informação, basta vir aqui, clicar sobre a informação. Um minuto. Pronto. Você vai ter todas as informações desse território de identidade. Perfeito? Então, é uma ferramenta bastante simples. Basta você clicar novamente, ele vai trazer a informação atualizada do local que você clicou. Se você quiser a informação de uma rodovia, de uma comunidade, aqui. Perfeito? A informação de área gerador, nós temos aqui, como eu falei, pronto. Nós temos aqui nessa barra lateral o nome projeto, né? Nossos projetos, você tem a base externa, base cartográfica externa, né? E aí você tem aqui por categorias, no qual a gente criou. E aí você tem ata ata brasileira de energia solar, você tem o potencial eólico, você tem o K, você tem clima, você tem DNPM, geologia, RBGA, você tem todas essas informações contidas em um local só. Se você quiser habilitar outra informação de delimitação territorial, você tem aqui também território de identidade que é esse daqui. Você tem delimitação municipal, as localidades. Então, todas essas bases, e você for ver, sempre tem referência. Tá vendo? IBGE, BGE, SEI. Então, todas essas bases cartográficas, elas têm justamente a referência, porque quem for estar utilizando essa base cartográfica vai saber de quem pertence a fonte. Cadê? Perfeito, André. Então a gente consegue, aí é o exemplo clássico do que a gente consegue reunir de informação numa única base, né? Tudo unido em um único momento aí. Então a gente consegue aí, biomas, vegetação, né? Vegetação do DDF 98, vegetação do BGE 92. E ainda assim a gente consegue cruzar com nossas informações. Então a gente consegue, através desse banco de dados aí, ter informações bem robustas, né? E todas no único momento, em um único lugar. Então a gente consegue cruzar todas essas informações aí. Aqui também, por exemplo, o que eu falei, aqui são bases cartográficas da Papyrus. Perfeito? Aqui são bases cartográficas da Papyrus. Então, se o cliente ele quiser visualizar as informações de localidades, você vai poder visualizar as localidades que a Papyrus fez no levantamento em campo. Que são aquelas comunidades que são pequenas, que às vezes são 3 casas, 7 casas, 10 casas. Não está mapeado nem no Google. Então, você consegue essas informações aqui no GeoPapyrus. Então, imagine se a gente não tivesse isso, a gente teria que ir buscando em diferentes locais, né? Então, isso não está nas bases do governo, não está em lugar nenhum. Né? São levantamentos de campo da gente. Então, a gente teria que abrir a pasta de um projeto, pegar a informação do projeto A, pegar a informação do projeto B e unir as informações. Aí está tudo que a gente fez ao longo do tempo nessa região está aí disponível. Então, assim, é uma facilidade que a gente tem, né, de acessar a informação que a gente não tinha antes. E aqui, como eu falei, são os layouts, né, de impressão que a gente tem para campo e para o relatório. Qual a diferença? O campo, o geólogo, o biólogo, quem for para o campo, ele vai querer fazer uma inscrição, uma anotação em algum papel, no mapa, alguma coisa. Então, foi criado justamente um espaço
para que ele possa fazer esse campo de anotação, entendeu? Para que ele não tenha que pegar uma agenda, alguma coisa, e depois ele não sabe onde está. Ele pega ali, ele imprime o mapa, vai para campo, faz a anotação naquele local ali, depois ele chega no escritório e passa as informações. Essas ferramentas possibilitam que a pessoa não use papel se não quiser, né? Porque a gente pode, André vai poder falar mais para frente, a gente desenvolver outras coisas, aplicativos, inclusive, que a gente consegue obter as informações de campo, né? E aí mais para frente a gente comenta sobre isso. E aí praticamente não precisa de papel, né? Então papel e caneta é só para ter lá de backup mesmo, para se algo acontecer em campo, mas a gente praticamente já não usa mais. Exato, exato. Por exemplo, o que você acabou de falar aí, a outra ferramenta. A outra ferramenta é uma ferramenta complementar ao Japapirus. Ela, infelizmente, no momento, ela não tem integração uma com a outra, mas ela pode fomentar, ela pode alimentar essa informação sem nenhum problema. Por exemplo, essa daqui é a ferramenta que seria o Infopapirus. Esse Infopapirus, ele foi criado também, plataforma gratuita, versão Android, ou seja, basta você ter um celular Android, uma versão 5.0, que você vai poder instalar esse aplicativo no celular e poder ir para campo. Nele você tem vários botões, no qual você pode cadastrar as informações que você deseja específicas, você pode visualizar o mapa com o layout do empreendimento, você tem documentos, você tem bússola, você também pode consultar o clima, né? Então, essa ferramenta, ela foi desenvolvida justamente para tentar otimizar mais ainda a vida do pessoal de campo. Como assim? Deixa eu só editar aqui. Essa ferramenta, ela substitui vários apetrechos, como eu posso dizer. Você vai para campo, você é um biólogo, você vai para uma frente de supressão. Aí você vai precisar de GPS, você vai precisar de lápis, ou caneta, papel, prancheta, ou uma agenda, você vai precisar de câmera fotográfica. Então, opa, desculpa. Às vezes do mapa impresso, né, André? Exatamente. Então você tem essas ferramentas, você tem tudo isso em um aplicativo só. Você não vai precisar de GPS, você não vai precisar de caneta, você não vai precisar de papel, você vai ter tudo. Você vai ter tudo em um só lugar, no seu celular. Então, deixa eu botar aqui de novo só para fazer uma apresentação. Por exemplo, de fiscalização, você tem as informações, né? E aí você só basta o quê? Alimentar essas informações, a data e a hora são atualizadas automática por segundo, ou seja, você não consegue alterar, e aí você tem como habilitar a câmera fotográfica, adicionar coordenadas automático do local que você está inserido, que você está segurando o celular. Você tem como adicionar uma linha, porque ele também salva em planilha Excel. Todas essas informações aqui vão estar contidas em uma planilha Excel. E, por final, você faz um backup. Você pode estar sem internet, você pode estar sem sinal de celular, sem nenhum problema. Você faz tudo isso offline. Quando você chegar no escritório, ou quando você estiver no canteiro de obras, qualquer lugar que tenha internet, ele faz o carregamento dessas informações sozinho. E aí você vai ter duas informações. Você vai ter tanto a informação planilhada em Excel, quanto um backup que vai ser encaminhado para o nosso servidor. E aqui é um outro exemplo. Cubagem. O que é que tem cubagem? Você tem as informações... André, deixa eu só comentar também a respeito daquelas outras informações ali, né? Uma grande vantagem que eu vejo do Infopapirus é a possibilidade da pessoa coletar os dados em campo, como você falou, offline, e assim que ele encontrar o sinal, a gente recebe lá do escritório todas as informações já tabuladas numa planilha. Então, a perda de dados é inexistente, né? Porque no campo, se ele perde um celular, se o celular quebra, se de repente, ou se você está com um caderno, uma caderneta de anotações, molha e rasga. Então, assim,
a possibilidade de perda da informação reduz muito, porque a partir do momento que ele tem um sinal, a gente consegue enviar já automaticamente para a sede e a gente Exato. consegue ir lá ver numa planilha, né, Excel. Eu acho que isso aí é fantástico. Essa coisa também da gente conseguir reduzir o que a gente está utilizando em campo, né? Porque às vezes a gente vai para campo para fazer um levantamento, vai igual a árvore de Natal, né? GPS, não sei o quê, cheio de equipamento, a gente com o celular. Então todo mundo que vai para campo sai com o celular na mão, sai com o aplicativo Instalado. do André, né? O Infopapiros ali dentro do celular. E ele vai alimentar de acordo com cada, né, com a área de atuação dele. Se ele é um fiscal de obra, ali a gente vai ter uma ficha que é customizada, inclusive, a gente customiza. Então, assim, não, isso não é estanque. Se a gente vai para uma obra que tem necessidade, a gente consegue customizar aquele aplicativo e ele utiliza. Se ele vai fazer um trabalho de campo muito específico, que não está ali já as informações, a gente pode customizar também. Então, Exato. cada um vai, clica no seu íconezinho ali e vai fazer o trabalho. Então, se eu sou fiscal, eu clico na fiscalização, vou para dentro da obra, ali já tem todos os parâmetros que eu tenho que observar, né? Se não tiver, a gente aplica. O pessoal que vai para a parte, por exemplo, de resgate de fauna, resgate de flora, ele consegue ter ali o preenchimento de todas as informações, aquilo tudo já vem tudo tabulado, tudo planilhado. É uma economia absurda de tempo, porque até o pós-campo, né? Quando o cara volta de campo, ele tinha que digitar todos os dados, né? Todas as coordenadas, o nome científico, o nome comum, tudo isso no Excel, né? Nesse caso, ele digita, ele preenche os campos ali, né? E os campos são, às vezes, auto-preenchíveis, então quando já tem o nome lá, ele já preenche automaticamente, né André? Exato. É auto-preenchível, e a gente consegue depois estar com esses dados todos planilhados. Então, o trabalho de pós-campo, ele praticamente, de planilha, obviamente, né, de tabulação de dados, ele fica muito facilitado, porque é praticamente automático, vamos dizer assim. Então, acho que isso é uma grande vantagem de utilizar essas ferramentas, assim, né? No caso, o Infopapiros, como eu falei, você deixa de estar utilizando vários apetrechos, você pode estar em campo, esquecer uma bateria do GPS, como é que você vai coletar aquela coordenada? Você pode estar em campo, esquecer de carregar a bateria de uma câmera fotográfica, ou estar com o espaço cheio, entendeu? Você tem questão também de chuva, se molhar, ou se você botar uma prancheta dentro do carro e botar ali sem querer molhar, você vai danificar aquelas informações. Então, você ganha com o peso, né? Você deixa de estar carregando tudo isso, até de esquecer alguns desses materiais. Às vezes você esquece uma caneta. Já imagina você está em campo lá, daqui a pouco você esquece de pegar a caneta, alguma coisa, você vai ter que voltar dentro do carro para pegar aquele acessório para voltar de novo. Então, você ganha nisso, você não está carregando peso, nada disso, e reduzindo a uma coisa só, um celular. Você ganha também no pós-campo, porque você não vai ter que pegar aqueles dados que você escreveu, você passou o dia todo escrevendo. Você chega à noite, você vai ter que planilhar, você vai ter que pegar aquelas informações e passar por uma planilha Excel. Só que o que acontece? Você passa o dia todo, meses em campo, bate aquele cansaço, você pode esquecer algum número, você pode esquecer alguma letra, você pode estar misturando com cansaço as informações. Com o aplicativo você não vai ter esse erro, entendeu? Então, e ele sai com uma planilha, como você falou. É uma planilha editável. Se você deixou um campo aberto, se você escreveu alguma coisa errada, depois você vai lá e corrige a informação. Antigamente, quando eu comecei a ir para campo, até a foto, a gente tinha que tirar foto, tirar a coordenada e fazer alguma coisa que linkasse, né, a foto, aquela coordenada, porque ficava a foto na câmera, a coordenada no papel, aí depois você tinha que vir foto a foto, colocando a coordenada depois na planilha, às vezes olhava a foto, não sabia qual era. E hoje em dia, não só o Infopapiros faz isso, mas vários aplicativos, inclusive tem próprios celulares, às vezes, que já colocam, né? Então, hoje em dia já consegue sair foto com coordenada, com hora, com tudo isso, já facilitou muito a vida, né? Mas tem isso tudo integrado num único aplicativo, o Infopapiros consegue fazer. Foi como eu falei, está tudo concentrado. Tanto a informação do nosso cliente, do que o biólogo vai para campo fazer, quanto as informações que ele vai estar armazenando. E ainda tem aquela questão, essas informações são moldadas para cada tipo de ação, ou seja,
Se você vai fazer um tipo de monitoramento específico, nós criamos aquela aba específica para você. Ou seja, não é uma coisa fixa, não é uma coisa presa. Às vezes o biólogo fala assim, mas poderia ter uma tal informação. A gente acrescenta essa informação. Poderia tirar essa informação. A gente retira essa informação. Ou seja, a gente não... né? Customizado, de acordo Exatamente. com a necessidade. A gente não precisa contratar uma empresa, a gente não precisa solicitar uma empresa de fora para entender o que nós precisamos. Entendeu? Então... eu acho que isso também é o grande diferencial, assim, é o pulo do gato. Porque como a gente faz internamente, a gente entende, né, quais são nossas necessidades, a gente consegue customizar isso para a nossa, né, sem precisar de terceiros, porque a gente às vezes contrata uma empresa para fazer isso, só que a empresa não conhece o nosso negócio. Exatamente. A empresa de desenvolvimento de software, mas ela não conhece da biologia, ela não conhece do meio ambiente, ela não conhece do licenciamento ambiental. E a gente, por ter, né, conseguir unir essas duas coisas, a gente consegue desenvolver o software, você consegue, né, entender nossa necessidade, a gente consegue fazer uma coisa muito mais casada. Eu acho que isso é legal também. Por exemplo, o caso de cubagem, ele tem um caso bem específico, cálculo. Ou seja, você tem volume de tora, você tem várias informações das quais você só precisa inserir algumas informações para fazer o cálculo e aí apertar um botão. Quando você aciona esse botão, ele faz esse cálculo matemático sozinho. Ou seja, o biólogo ele não precisa chegar lá na fórmula do Excel, depois do campo, gerar as informações. Ele automaticamente vai fazer essa informação no próprio aplicativo. A fórmula já está embutida Exato, já está tudo programado. Já calcula tudo automaticamente. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Então, esse Infovapirus, ele como eu falei, ele não é preso a um projeto, não é preso a uma atividade, ele não é preso a nada. Ele é facilmente moldado a qualquer projeto, a qualquer atividade. Se eu quiser acrescentar algum monitoramento específico dentro do GeoPapyrus, eu tenho como fazer isso. Entendeu? Então, a gente a gente unifica, a gente não precisa ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 aplicativos, a gente não precisa ter 2, 3, 4, 5 planilhas carregando dentro de um carro, sabe? Você está tudo ali concentrado na sua palma da mão. E o mais importante disso tudo, para quem faz a gestão, por exemplo, para a gente que está lá no escritório, muitas vezes quer acompanhar o campo, a gente consegue acompanhar em tempo real. Então, por exemplo, se o cara coletou o dado em campo, né, o profissional foi a campo, coletou o dado em campo, ele está ali sem internet, sem sinal de celular, quando ele chegar na pousada, ou chegar no hotel, ou às vezes ele chega em qualquer local que tenha um passe pela internet, aqueles dados vão ser jogados diretamente para o nosso banco de dados. E eu, do campo, ou quem está fazendo a gestão do projeto, chega ali e consegue acessar e olhar. Então eu consigo saber lá como é que está o andamento do campo de fulano lá que está coletando dados. Exato. Eu entro ali, olho e consigo ter essa noção. Então, Exato. Consigo ver foto, consigo ver banco de dados. Então, isso aí também, para a gestão, de modo geral, é muito bom. Né? E aí a gente consegue fazer isso, a gente tem feito para tudo. Né? Então, para o médico veterinário, ele tem lá uma parte dele do aplicativo. O pessoal que trabalha com cubagem tem. O pessoal que trabalha com fiscalização de obra tem. Então, a gente consegue customizar o Infopapirus para todos os nossos profissionais que atuam. Né? E a diferença do GeoPapyrus, o Infopapirus é um aplicativo que ele é utilizado só internamente. Não é isso, André? Exatamente. Esse aplicativo ele não é disponibilizado para clientes, nem para ninguém, é exclusivo para os internos. Esse aplicativo, ele é voltado para a nossa equipe de campo. Ele é voltado para a nossa equipe que está na frente de serviço. Ou seja, o cliente ou o técnico na sede, ele só vai ter informação do que ele fizer o backup, daquela informação salva e tudo mais. Mas terceiros, nada. O GeoPapyrus, sim. O GeoPapyrus, você pode acessar de qualquer lugar, basta ter o login, senha, o endereço, acessou, conectou, já foi. Você tem todas as informações. Uma outra coisa também que a gente tem em campo, que é nos programas sociais, né, que a gente implanta, que são exigências também do licenciamento, a gente abre canais de comunicação com a comunidade. Né? E um dos canais de comunicação é uma ouvidoria. A ouvidoria.
É a ouvidoria. Aí a gente criou um aplicativo para ouvidoria. Na ouvidoria, a gente faz ouvidoria móvel, vai nas comunidades, a gente tem telefones e tal, não sei o quê. Tem posto móvel, mas um dos aplicativos que a gente criou foi justamente para fazer ouvidoria, né, André? E eu acho que Exato. nesse período agora de pandemia foi fundamental, porque a gente está sem poder ter contato com as pessoas e as pessoas estão baixando o aplicativo no celular e eles estão conseguindo ter contato com a gente, fazer sugestão, reclamação, né, saber status de obra, como é que está andando a obra, acompanhando as coisas do dia a dia, né, do empreendimento com o aplicativo. Né? Então, a gente colocou uma solução interessante até para esse momento de pandemia também. Por exemplo, esse aplicativo, ele tem uma função muito peculiar. Por exemplo, tem pessoas que moram 30 quilômetros, 40 quilômetros do local onde fica instalado o PAS, né? O posto de atendimento. E aí o que acontece? Ele fica impedido de fazer uma reclamação, ou tirar alguma dúvida, ou fazer um questionamento, alguma coisa assim. Então, ele não precisa deslocar da comunidade que ele está até a sede municipal ou até algum lugar para poder fazer isso. Ele simplesmente baixa o aplicativo de ouvidoria, faz a instalação desse aplicativo, insere as informações que ele deseja. Se quiser carregar alguma imagem, alguma foto, tipo assim, houve algum acidente, ou sei lá, tem uma placa aqui, alguma coisa assim, ele tira a foto, relata o que ocorreu e encaminha para a gente. Então, isso facilita a conexão de pessoas que estão um pouco distantes, às vezes com estrada muito ruim, esburacada, às vezes está chovendo muito, não consegue ter acesso, porque carro patina, moto patina, ele fica ali. E hoje, como você falou, com a pandemia que nós estamos vivendo, ele não precisa sair de casa, ele simplesmente baixou ali, instalou o aplicativo e faz essa sugestão, tira dúvida, o que mais. Por exemplo, tem aqui, deixa eu mostrar para você. Pronto. Esse aqui é a ouvidoria que nós estamos aplicando. Então, você vai ver que tem lá campos de consulta, dúvida, elogio, reclamação, solicitação, sugestões. Ou seja, ele vai lá, se ele não quiser em algum momento dizer o nome, sem nenhum problema. Ele deixa a campanha aberta e parte para o outro. Comunidade, telefone, comentário. Ele vai lá, carrega a imagem, se ele quiser carregar a imagem, e depois ele salva essa informação. Essa informação, após ele salvar, ele vai para a Google Sheets, ou Google Planilha, ele vai para o nosso login, né? Nós temos o login da ouvidoria, no qual essas informações vão estar tudo lá bonitinho. Essas imagens, essa parte está borrada aí por questão de sigilo, aí do questão de cliente. Exatamente, está borrado por causa de sigilo. Então, se você for ver aqui, as informações estão tudo armazenadas. Isso. As informações estão armazenadas, mas por questão de segurança da informação, está rasurado aí para a gente não expor dados dos clientes. Mas você vê que tudo em planilha, sai tudo organizadinho ali, planilha de excesso já de forma automática. Exato. Então, quem for o responsável pela questão de gerir as ouvidorias e dar resposta e tudo mais, só vai precisar o quê? Acessar o seu login e senha, acessa essa planilha, verifica a informação e aí faz a sua resposta. É isso. Entendeu? Então... A gente falta 8 minutos, André, para acabar a live, porque o Instagram tem limite de 1 hora, né? Verdade. Mas, enfim, então o que acontece? Assim como o Infopapiros, só para finalizar sobre a ouvidoria, assim como o Infopapiros, a ouvidoria também ela é maleável, ela é muito fácil de ser adaptada. Ou seja, nós tínhamos em outro projeto uma ouvidoria que não tinha como carregar imagem. Hoje já tem. Por quê? Foi feita uma sugestão de incremento dessa função. Aí fui lá, incrementei essa função de poder fazer o carregamento de imagem e pronto. Ou seja, se nesse período que a gente está nesse projeto tiver uma outra sugestão e venha a ser válido, a gente pode fazer incremento sem nenhum problema. Entendeu? Então, essa ferramenta, assim como as outras, é bastante simples de se operar, é bastante intuitivo, é só preencher as informações, mandar os dados, bonito. Tendo algum incremento, passa para mim, eu faço o incremento na ferramenta e disponibilizo isso no Google Play.
quando o Google Play fizer a análise e liberar a atualização, ele vai ser atualizado automaticamente no celular de quem já teve o aplicativo instalado, e quem for instalar, ele vai instalar com a nova versão. Beleza. Perfeito? Tranquilo. E para finalizar, já que falta poucos minutos, né? Aqui nós temos outras ferramentas também, né? Que a gente acaba desenvolvendo. O canto superior esquerdo é o que eu acabei de mostrar. O da direita foi o antecessor, que eu acabei comentando que não tinha função de fazer o upload da informação, da imagem. Nós também temos essa daqui que é voltado para a pesquisa de satisfação do cliente, ou seja, nosso cliente ele pode ao término do contrato dar um feedback para a gente melhor dessas informações através do aplicativo. E esse daqui que é o de questionário de socioambiental também, ou seja, nós temos uma planilha, né, no qual a gente perdia muito tempo, porque a gente tinha que imprimir essa planilha, fazer entrevista com cada morador de comunidade, às vezes você tinha 100, 150, 200, para fazer o levantamento das comunidades, do perfil das comunidades, e através desse aplicativo você só faz ali com o celular, com o tablet, preenche as informações rapidamente, salva a informação, e essa informação já sai planilhada. Ou seja, você já otimiza a vida de quem está em campo, porque hoje todo mundo consegue ter uma agilidade maior nos dedos, né? Com um celular, com um tablet, porque a gente passa praticamente nossa vida hoje só no celular. E na mão você acaba rasurando, alguma coisa assim, pode manchar, pode melar. Então, você rasurou, você dá um backspace, você volta ali, apaga a informação, substitui sem nenhum problema. Então, essa ferramenta, ela agiliza muito, porque também, já imaginou, 200 papéis para você chegar no escritório e ter que transcrever tudo aquilo? Às vezes são 38 colunas, 42 colunas, para você isso ter tudo que o André está falando, pessoal, são pesquisas que a gente faz de campo quando a gente vai estudar as comunidades, né? Às vezes a gente vai fazer um estudo ambiental e que a gente tem que estudar, né, a parte do meio biótico, né, que são os animais, as plantas, a parte do meio físico, o solo, o relevo, o clima, e a gente tem que estudar a comunidade também. E a gente estuda a comunidade, muitas vezes, através de um processo de questionários, né? A gente consegue extrair de lá dados estatísticos através de questionários. Esses questionários todos eram feitos antigamente na mão. E a gente tinha que, muitas vezes, selecionar uma pessoa só na empresa para ficar tabulando esses dados. E hoje, com o desenvolvimento desse aplicativo, esses dados eles são coletados de forma né, do aplicativo em campo e já são tabulados automaticamente no escritório. A gente acabou com a função da pessoa que tabula dados, né, que era uma pessoa que ficava exclusivamente ali alimentando planilha. Então, isso não existe mais. Né? Então, o processo é mais rápido, o processo é mais confiável e o processo, ele a gente necessita envolver menos pessoas, né? Ou estar com pessoa, de repente, capacitada, fazendo um trabalho simples, mais simples, que é só o preenchimento da planilha. Exato. Então, o ganho é para todo mundo, né? Para quem está utilizando o aplicativo e para a própria empresa também, porque você não precisa desocupar alguém para fazer um trabalho que é transcrever. E outra coisa, quando você escreve, às vezes alguém escreve de uma forma meio esquisita, né? Caligrafia de médico, você não consegue entender direito, tudo mais, você não vai correr esse risco. Sim. Entendeu? Então, você vai ter todas essas informações tabuladinhas, bonitas ali, organizadas. O máximo que você vai fazer é só formatar. Dar um contorno das bordas, das células, tudo mais, mas já está tudo bonitinho em Excel. Tranquilo. Perfeito? É isso, estamos chegando no fim. Então, falta, acho que 3 minutos, né? Para terminar. Mais alguma coisa, André? Então, quer ver se alguém tem perguntar aí, botar o... se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, agora eu posso ler. Mas, enquanto isso, é o seguinte, todas essas ferramentas que eu acabei de falar, tanto de Geopapiros, Infopapiros, a ouvidoria, o que mais, meu Deus, o pesquisa de satisfação, todas essas ferramentas, elas são otimizadas para facilitar a nossa vida. Tanto a vida de quem está utilizando e de quem iria ter um trabalho ou retrabalho de fazer as informações. Perfeito? Então,
são bastante simples. Eu tento sempre tentar, desculpa, Renan, sempre tento fazer com que seja intuitivo para que a pessoa que for manusear saiba manusear de uma forma muito prática. Perfeito? Sim. Tranquilo. Alguém falou aqui sobre falar o aplicativo. Qual aplicativo? MS Alencar. O quê? Como foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Quer responder, André? Eu não vi a pergunta, não. Não, é isso. Ele falou aqui, falar um pouco sobre o aplicativo. Qual Entendi aplicativo? qual. Hoje o que mais nós temos é aplicativos. A gente tem desenvolvido alguns aplicativos. A gente estava falando aí do aplicativo de ouvidoria, do aplicativo que a gente utiliza com os técnicos da gente, né, internamente para coleta de dados. Então... Perfeito. Então, pessoal, acho que só falta mais 1 minutinho, 2 minutos. Para quem quiser também acompanhar essa live, vai poder visualizar isso, vai estar no nosso Instagram, no caso da Papyrus, né? E também a gente vai estar divulgando em outras plataformas. Não é isso, Ricardo? Sim. Vai ficar no YouTube. Exatamente. A gente vai estar disponível para vocês, caso queiram visualizar, tirar... E caso queira tirar dúvidas, qualquer coisa, pode entrar em contato com a Papyrus aí sem nenhum problema. A gente vai estar também respondendo a vocês. E se puder seguir, nos siga. Obrigado, viu, gente? Vamos encerrando, André? Agradecer a participação de todo mundo aí. Agradecer a sua participação também, né, André? Jogou duro aí quando trouxe essa ideia. André foi o grande idealizador desses aplicativos, do GeoPapyrus e tudo. E a gente comprou a ideia de André. Né? Então, mudou muito, na verdade, a forma que a gente vem trabalhando e vem atuando. E só tende a crescer agora, né? Falta em 15 segundos, então só tende a crescer. Então, caso tenha necessidade de surgir novos aplicativos, a gente vai desenvolver para facilitar a vida de todos que estão envolvidos. Forte abraço a todo mundo aí. Até mais.